Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, aqui comigo André Afonso Monteiro, dando continuidade ao estudo do capítulo 12, A Gênese Mosaica, e hoje iniciando a partir do item 12. Diz assim Allan Kardec: para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea tinha qualquer coisa de fantástico que impressionava a imaginação. A imagem do universo, tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais incontestável do poder de Deus. Com efeito, que descrição mais sublime e mais poética desde o poder do que a destas palavras. Disse Deus que a luz seja feita. Deus e a luz se fez. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhes-ia parecido menos importante e menos poderoso. Fazia-se necessário algo de maravilhoso que fugisse dos meios comuns, senão eles teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Os homens primitivos são como crianças, para quem não é preciso dar mais que o alimento intelectual que a sua inteligência comporta. Atualmente, quando somos esclarecidos pelas luzes da ciência, constatamos os erros materiais da narrativa de Moisés, mas não o censuramos por haver falado a linguagem do seu tempo, a qual ele não teria sido compreendido nem aceito. Respeitamos essas descrições que hoje em dia nos parecem pueris, como respeitamos as fábulas que ilustraram a nossa infância e abriram a nossa inteligência nos ensinando a pensar. Foi com essas descrições que Moisés incutiu no coração dos primeiros homens a fé em Deus, em seu poder, fé ingênua que devia se depurar mais tarde sob a luz da ciência. Porque nós sabemos ler corretamente, não desprezemos o livro em quem aprendemos a soletrar. Portanto, não rejeitemos a Gênese bíblica, ao contrário, vamos estudá-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma epopeia rica em alegorias, cujo sentido oculto deve ser procurado, e que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência. Porém, faltando ressaltar as belezas poéticas e os ensinamentos velados sobre a forma alegórica, é necessário demonstrar-lhes claramente os erros no próprio interesse da religião, que será muito mais respeitada quando esses erros não forem impostos à fé como verdade. E Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não for misturado com fatos controversos. Então, Kardec encerra essa Gênese mosaica aqui, ele divide esse item 12, esse capítulo 12, no paraíso perdido, que é o primeiro, é uma das divisões, os 6 dias é o primeiro item, é o primeiro subtítulo, né? E o paraíso perdido. Então, nesses 6 dias, ele encerra aqui, nesse item 12, dizendo que a gente deve afastar essa alegoria e, obviamente, ver o que está correto nessas afirmações, nessas alegorias, mas que ela é rica em alegorias. E fala desse verbo criador também. Mas ele diz que nós devemos respeitar
essa posição. E também não é por causa disso que a gente não vai considerar a obra, como nós falamos até na semana passada. Então, ele diz que tem essa alegoria e que, às vezes, nessa alegoria, isso pode ser interpretado de uma forma incorreta. Até porque, na verdade, Moisés se utilizou, se expressou com o conhecimento, com as possibilidades que ele tinha naquela época. Sem contar, obviamente, da língua, que era uma língua morta, era uma língua muito, muito difícil, que hoje não é sequer mais utilizada. Isso foi passando de traduções em traduções, então ainda tem também esse detalhe. Como a gente vai conseguir identificar qual era o pensamento de Moisés efetivamente, né? O que ele queria se expressar, o que ele estava querendo dizer com aquilo, até por conta da dificuldade da língua. Então ele diz que Kardec que ela é rica em alegorias, cujo sentido oculto deve ser procurado. O Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma colocação a esse respeito. Ele vai dizer que os textos bíblicos e sagrados, eles são de difícil interpretação e só os grandes iniciados de todos os tempos têm condições de traduzir, de identificar o pensamento que aquelas palavras realmente gostariam de produzir. Isso para a gente ter uma ideia da dificuldade de compreensão dos textos bíblicos e sagrados. Então, Emmanuel vai fazer essa colocação lá na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida e vai dizer que só os grandes iniciados de todos os tempos vão conseguir compreender efetivamente aquilo ali que está sendo colocado. Então, para nós, iniciantes ainda dessas reflexões, a gente vai ter essa dificuldade. Então, Kardec ele vai encerrar aqui esse tópico falando da alegoria em que Moisés coloca acerca da posição da participação de Deus, quando ele diz, Deus diz, faça a luz e a luz se fez. Então ele está ali reiterando a posição de importância de Deus para um homem no tocante da obra. O Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele vai fazer uma colocação a respeito disso, o verbo na criação terrestre. Está lá em o livro A Caminho da Luz, logo no início, no primeiro capítulo, ele traz um subtítulo só para isso, ele vai dizer o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia na orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, aqui, amigos ouvintes, o verbo na criação terrestre, Kardec coloca para nós e reitera, isso vem sendo colocado lá desde a Gênese mosaica, como a força motriz, né? Esse verbo na criação terrestre não simplesmente uma vontade
E a gente não pode considerar isso como se Deus pensou simplesmente assim e aquilo como num passe de mágica foi acontecendo. Na verdade, os espíritos benfeitores, eles são co-criadores. Deus é o criador principal, ele pela sua vontade criou o nosso planeta, criou essa casa que nos abriga nesse momento. E isso, de alguma maneira, a ciência do mundo, e o Emmanuel vai colocar isso aqui no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que essa força motriz, essa força que impulsionou esses movimentos de criação do globo e do planeta, é essa força que a ciência tem uma certa dificuldade de explicar de uma forma racional. Então ele vai transferir essa vontade, essa ação divina para fatos relacionados à própria natureza. Então esse movimento inteligente é da própria natureza. Mas, amigos ouvintes, estamos aqui apresentando o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, hoje aqui no capítulo 12, a Gênese Mosaica, e estudando o item 12. Então, o Kardec ele vai trazer essa posição, vai enaltecer essa ideia do verbo na criação terrestre, da vontade de Deus, e vai colocar aqui para nós também, e a gente apresentando aqui a posição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como a ciência se relaciona com isso. Então, aquilo que nós explicamos, que é impulsionado pela inteligência divina, pela bondade, pela força da criação divina, a ciência substitui isso para um fato consequência de próprios movimentos da natureza, como se a natureza tivesse uma inteligência própria para ela mesma se criar e ir se reproduzindo, como se isso fosse possível, como se ela tivesse uma inteligência para poder efetuar esses atos que nós vemos. Então, se a gente vê, é como se explica, né, a criação do Sol. Algo inteligente fez isso. Como nós explicamos a criação do nosso planeta, algo inteligente fez isso. Se a gente chegar à conclusão que isso é uma consequência de próprios fenômenos naturais, sem algo inteligente movendo isso, ou se simplesmente acreditar esse movimento inteligente à própria natureza, que não tem essa capacidade, essa possibilidade, a gente realmente fica num vazio existencial. Então, a ideia de Deus, a certeza de Deus, ela se concretiza por conta disso. Ela vem justamente justificar, ela vem nos apresentar que existe algo superior, que é inteligente e que preside todos esses movimentos. E é isso que a ciência, passo a passo, vai chegando a essa conclusão. Então, amigos ouvintes, e aí o Emmanuel ele vai dizer, né, que depois da solidificação da matéria, depois desse ponto inicial material constituído e concluído, Jesus, que é o divino escultor, que é esse espírito superior, esse espírito puro que recebeu de Deus a outorga da criação do nosso planeta, de ajudar na constituição física do nosso planeta e engendrar também a diretriz moral e intelectual para o nosso avanço, ele aciona outros espíritos e, com a crosta solidificada, ele vai dizer que um elemento viscoso, né, cobre essa matéria, gelatinoso, viscoso, e é daí que começam os primeiros passos. Finaliza o Emmanuel com essas palavras, né? Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, é a partir daí que a vida começa a ser constituída. Após essa conclusão da matéria, a solidificação da matéria do nosso planeta, eles lançam um germe, uma matéria viscosa, que na verdade vai dar início, o protoplasma, que vai dar início
a organização da vida, da vida no nosso planeta. As primeiras espécies orgânicas. E então nós encerramos aqui esse primeiro item da Gênese mosaica, os 6 dias. Esse primeiro estudo, essa primeira explicação dada por Kardec, esse comparativo. E aí nós vamos iniciar agora o segundo subtítulo, que é o Paraíso Perdido, no capítulo 13. Então, lembrando que Kardec primeiro, ele vai fazer a leitura do capítulo 2, ele vai fazer a releitura, na verdade, do capítulo 2 e 3 da Gênese mosaica. Então ele diz, o subtítulo, relembrando, O Paraíso Perdido. E Kardec ele faz até uma nota aqui, 183, né? Após alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que reproduz mais fielmente o pensamento original. O sentido alegórico ressalta, assim, mais claramente. Nota do autor. Então ele diz, né? Ora, o Senhor Deus havia plantado desde o começo um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera gerar da terra toda espécie de árvores, belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso. Com a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra. Toda árvore, ela era bela para ver e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor, então, pegou o homem e colocou no paraíso de delícias, a fim de que ele o cultivasse e o guardasse. E aí nós notamos as alegorias, né, nesse texto. Continua Moisés. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E da árvore da ciência do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que comeres dela, tu morrerás. Capítulo 3 agora. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. E ela disse à mulher: porque Deus vos ordenou que não comesseis dos frutos de todas as árvores do paraíso. E a serpente era a mais astuta que todos os animais terrestres. Disse Elohim: não comereis de nenhuma árvore? A mulher lhe respondeu: nós comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não tocássemos nele, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que ele era belo e agradável à vista, e tomando dele, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ela viu a mulher que a árvore era boa como alimento e que era desejável a árvore para compreender, e tomou de seu fruto. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo paraíso, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque eu estava nu. Essa a razão que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubeste que estava nu, senão porque comeste do fruto da árvore que eu vos proibi de comer? Adão lhe respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu comi dele.
O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és maldita dentre todos os animais e todas as bestas da terra. Tu arrastarás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porém uma inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder seu calcanhar. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. Disse em seguida a Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore que te proibi de comer, a terra será maldita por causa do que tu fizeste. E aí Kardec vai reproduzindo essa narrativa, e mais aqui no item 15 ele vai dizer que sobre tua imagem infantil e às vezes ridícula, sob uma imagem infantil e às vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria frequentemente oculta as maiores verdades. Então, ele vai dizer que esse texto ele tem uma série de verdades ocultas. À primeira vista haverá fábula mais absurda do que a de Saturno, um Deus devorando pedras que ele tomava por seus filhos, mas ao mesmo tempo o que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura se procurarmos o seu sentido moral. É óbvio, então nós estamos vendo que ali naquela existência, né, de Adão e Eva, que há algo que impulsiona que eles, através do egoísmo, da ambição, descubram prazeres e sensações que não estão ligadas ao sexo propriamente dito, não é isso, mas sim a possibilidade de cometerem desregramentos, a possibilidade dos vícios e das paixões. Então há algo que os influencia a isso, e aí é todo um sentido figurado, né? Qual o sentido daquela imagem da serpente, né? Então, Kardec vai dizer aqui, né? Essa imagem é tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, então ele faz uma personificação aqui de Saturno e Júpiter, né? Ele narra essa fábula também, e ele vai dizer que isso, na verdade, é uma imagem tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz que algo se deteriorou com o passar do tempo, que foi devorado pelo tempo, carcomido, destruído pelo tempo. É porque ele, na verdade, ele faz essa narrativa da história de Saturno aqui, de Júpiter, né? Ele faz... Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo que existe. Saturno devorando pedras é o símbolo da destruição pelo tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a tal destruição? Júpiter, símbolo da inteligência superior do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é tão natural que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de algo que se deteriorou com o passar do tempo, que foi devorado pelo tempo. Então, ou seja, que ele está trazendo essa alegoria para fazer uma comparação com... É uma mitologia pagã para fazer uma comparação com essa ideia de Adão e Eva. Mas, amigos ouvintes, na verdade, e esse é o paraíso perdido, né? O paraíso perdido, ele tem essa ideia nesse sentido de que nós tínhamos a possibilidade de ver essa comunhão com Deus, e aí é o reino de Deus, né? Que é o bem, é a bondade, é a gente viver numa felicidade, que essa felicidade está dentro de nós. Mas o nosso egoísmo, essa ambição, ela de sermos maiores do que Deus, fez com que a gente se afastasse dessa obediência e dessa comunhão com Deus, para que a gente viesse a praticar os nossos erros. Mas nós vamos aprofundar isso melhor no próximo programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma semana, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, internautas, seguidoras e seguidores, nós estamos no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos no capítulo 9 da primeira parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata da questão dos demônios. Nós já iniciamos esse estudo e continuamos agora a partir do item 4, contando mais uma vez, para nossa alegria e com gratidão, com a presença e os comentários generosos e lúcidos de nosso querido irmão, amigo e companheiro aqui na Rádio Rio de Janeiro, Marcos Demário, ou Marcos Alberto Demário. Isso, não tem problema, pode falar o nome inteiro. Eu sei. Então vamos lá, falando então sobre a questão da luta do bem e do mal, que é o que está em pauta aqui do ponto de vista teológico. Nós já estudamos os anjos no capítulo anterior, o 8º, e agora estudamos os demônios. Sobre esta luta do bem e do mal, no item 4, o nosso querido codificador nos ensina: provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este, muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório, do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Pois então está posta aqui a luta do bem e do mal. Mas o bem luta contra o mal? Muito bem. Realmente, nós temos que entender que essa luta não existe. Não? O bem está acima de tudo. E eu estava aqui recordando, Nádia, certa vez numa reunião mediúnica, quando um espírito, ao se apresentar, ele logo foi dizendo que ele não estava ali de vontade própria. Isso eles nos dizem frequentissimamente a mesa. Aliás, é o mais comum. É o mais comum. Não quero estar aqui, vou embora, não é isso? Exato. E ele logo se disse que ele era muito importante na espiritualidade, Sim. que ele era o comandante, né, de uma grande legião, e que eu, que era ali o dialogador, não sabia com quem eu estava lidando. Isso também me acontece. Acontece, né? Mas eu fui ouvindo, esperando que ele me desse a oportunidade de iniciar o diálogo, e ele aí entrou pelas ameaças. Então começou a me ameaçar, a minha vida, aquela coisa toda. Então, eu peguei a palavra
e disse assim, olha, eu quero lembrar uma coisa a você, só vou lembrar porque eu sei que você sabe, que você já mostrou, que é muito inteligente, que você conhece a realidade espiritual do pós-morte. Né? Então você sabe que o mal não é maior que o bem. Você sabe disso. E você está aqui entre pessoas que estão se esforçando para ficar no campo do bem. Então eu peço a você que modifique o seu linguajar, que você pare de fazer essas ameaças, para que nós possamos conversar aqui. Claro que ele não gostou, nem um pouco. Não, eles não gostam. Óbvio, né? E ele voltou com aquelas ameaças todas. E eu disse a ele, olha, você sabe onde você se encontra, certo? E aqui nós estudamos a realidade da vida após a morte. Embora você diga que eu não sei com quem eu estou lidando, né? Mas, na verdade, eu tenho que lhe dizer que eu sei. Eu conheço a realidade do pós-morte pelos estudos que a nossa doutrina nos traz. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aqui o meu apelo, que ao invés de você ficar desperdiçando tempo aqui com todas essas ameaças, né? E você sabe, né, que o mal não pode contra o bem, você, por favor, se apazigue um pouquinho para aproveitar essa oportunidade aqui, nós conseguirmos algum diálogo aqui. Claro, ele estava muito revoltado, ele não queria saber disso, disse que ia se retirar. E disse, tudo bem, porque você tem o livre-arbítrio, você tem toda a liberdade, e você também sabe disso. Embora eu sei que você não vai gostar disso, mas é o meu dever cristão, eu vou lhe dizer, vá com Deus. Uhum. Tá? Eu não retorno mais aqui, que isso, aquilo. E ele foi realmente. Bem, por que eu estou contando essa história? É a questão do bem contra o mal contra o bem. O bem não luta contra o mal. O mal luta contra o bem? Sim, claro. Porque o mal quer manter o seu domínio. Aqueles que estão no mal não querem ver a felicidade dos outros, o progresso moral e espiritual dos outros. Então, o mal vai, sim, empreender toda uma luta para manter as suas conquistas, manter o seu poder, manter o seu domínio. Daí nós temos os casos, por exemplo, das obsessões. Mas eu, que já estou no bem, sem ser um espírito superior, mas já estou nessa caminhada... Nós estamos no esforço, né? Exatamente. Eu não vou me pôr a combater o mal. Claro. O que eu faço e devo fazer, sempre que houver a oportunidade, é dar um bom exemplo e esclarecer. Fazendo o convite para que o outro pense, sinta, reflexione e chegue por ele mesmo à conclusão que o mal só faz mal para ele mesmo, exatamente. Antes de mais nada. Aliás, você sabe também, nós temos muitas experiências que nós temos gratidão de ter a oportunidade de viver a mesa mediúnica, né, Marcos? Que é um repositório de ensinamentos para nós, dúvida. Não é isso? Então, mesmo determinados espíritos que são considerados demônios em algumas religiões, porque em algumas religiões, atualmente, alguns espíritos são considerados aqueles que executam o mal, inclusive que algumas pessoas pagam para que eles façam tais ou quais coisas que não estão na linha do bem. Nós também conversamos com esses espíritos. E muito a propósito, até muito recentemente, há uma semana ou um pouquinho mais, nós conversamos com um espírito que a mesa mediúnica se dizia incompatível com o ambiente, que era muito inferior, que fazia o mal e tudo, mas que acabou se convencendo e ficando lá na casa espírita para continuar a sua trajetória. Então, isso prova também que até do ponto de vista filosófico, quando nós dizemos que o mal não existe, né? Que Santo Agostinho disse que o mal é privatio boni, quer dizer, a privação do bem, a ausência do bem, a ausência da luz, você veja como é que o mal naturalmente se desvanece à medida que o tempo passa e que a lei atua sobre todos os seres.
Por isso o entendimento do Espiritismo, que o demônio propriamente dito, como um personagem, ele não existe. Não existe. O que existe é aquele espírito que ainda se compraz no mal e não entende outra coisa além do mal. E muitas vezes se justificando e que ele estaria fazendo apenas justiça. Como, por exemplo, e os nossos ouvintes podem procurar a obra Libertação, do nosso André Luiz, onde nós temos o personagem Gregório, e o Gregório, quando conversa com o Gúbio, que é o benfeitor espiritual, qual é a colocação que ele faz? Ele justifica tudo que ele fazia no comando daquela legião, porque eles estariam em obediência à lei divina, sim, nada mais sendo do que juízes daqueles que faziam mal aqui na Terra. Que, aliás, a mesa de mediúnica, muitos espíritos vêm nos dizer que eles estão se vingando, ou por si mesmos, ou então eles estão fazendo justiça, castigando outros espíritos que se comportaram mal, digamos assim. Isso, exatamente. Né? E quando nós vemos uma criança, por exemplo, e aí nós olhamos, nossa, meu Deus do céu, parece um demônio, né? Olha só, essa classificação mostra que, na verdade, nós já temos a compreensão que o demônio nada mais é do que aquela pessoa ou aquele espírito que está desencarnado e que ainda faz o mal. Agora, essa criança, essa pessoa, esse espírito, todos são suscetíveis de educação ou de reeducação, né? E para atingirem o bem, com toda a certeza. Exatamente. É por isso que aqui, você veja que interessante, o nosso querido Kardec, uma mente privilegiada, não é isso? Sim. Uma cultura de uma consistência inimaginável e um raciocínio filosófico absolutamente desenvolvido, bem desenvolvido. Ele diz: o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem. Exatamente o que nós aqui dissemos, observando esse caso da mesa mediúnica, que um espírito que supostamente é um demônio, porque pratica o mal recebendo paga, né? Oferendas e tudo, esse espírito resolveu ficar lá no grupo espírita, naturalmente com os nossos mentores, claro, para continuar uma trajetória, porque estava cansado do mal. Porque o mal cansa, e muitas vezes nós vemos isso à mesa mediúnica, é quando o bem, sem qualquer intenção de lutar no sentido de estabelecer um conflito para vencer, né? Ele acaba vencendo pela força vibratória que tem e pelo mecanismo da lei, que não deixa que nenhum filho fique tresmalhado, como disse Jesus, né? Exato. É claro que para muitas pessoas é um pouco difícil, às vezes, compreender isso. Como que do mal pode derivar o bem? E aí Kardec, aqui no texto, ele fala, olha, mas para entendermos exatamente isso, é preciso ter a visão do ser imortal que nós somos. Que a vida continua pós-morte, e aí entra a grande chave do entendimento, que é reencarnação. Você está ouvindo aqui pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Nádia do Couto Vale e Marcos Demário, agora já no item 4 do capítulo 9 da primeira parte. Então, Marcos, nessa questão, a questão está posta para o horizonte moral, né? Sim. O horizonte moral vai se ampliando à medida que nós vamos nos aproximando da compreensão, com a dilatação de compreensões mais altas sobre a lei de Deus que nos rege a todos de forma absolutamente perfeita e perfeitamente justa. Então, é esse descortino moral que faz com que nós avancemos. Agora, isso é lento, né, Marcos? Às vezes muito lento. O espírito, ele pode ficar no campo do mal durante milênios.
É claro que para nós aqui, não é possível. Que isso? Você está me dizendo, alguém pode ficar, por exemplo, 10 mil anos praticando o mal? Pode. Mas como Deus permite isso? Que aí logo vem essa pergunta. Mas Deus está acima de tudo isso. Ele nos deu o livre-arbítrio. Claro que Deus está trabalhando por esse filho, né, que ainda não compreendeu o bem. Todas as circunstâncias para que ele entenda o bem e saia do mal vão acontecendo. Mas temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos ficar renitentes nisso durante muito e muito tempo. Mas não importa a hediondez dos crimes, do mal realizado durante tanto tempo, quer estando no mundo espiritual, quer aproveitando aqui as encarnações, vai chegar a hora do encontro consigo mesmo, em que ele vai vir o tédio, o cansaço desse mal, e ele vai começar a desejar algo melhor, algo diferente. Sair daquilo. Sair daquilo. E é quando, então, os benfeitores espirituais, todos aqueles que têm amor a esse personagem, e precisamos entender isso, não importa o mal que tenha feito e durante o tempo que tenha durado, acima de tudo nós somos amados. Então, os nossos amores vão chegar até nós, o anjo da guarda estará ali conosco, e vai começar a nos reerguer. Isso não nos isenta jamais das consequências. Das responsabilidades. Aliás, você citou ainda há pouco a obra Libertação, de André Luiz, Sim. que é uma das últimas na série Luisina, que até nós aconselhamos que outras obras do próprio autor espiritual André Luiz sejam lidas, porque aí isso facilita muitíssimo Muito, sem dúvida. a leitura de Libertação. Mas você veja que o Gregório, que no caso, segundo esse entendimento aqui que nós estamos comentando, seria um demônio. Sim, exatamente. Não é? Ele seria tido como um demônio, Exato. ou personificando a ideia do mal. E Matilde, o espírito superior, um espírito iluminado, mãe do Gregório, ficou junto dele décadas a fio e ele não conseguiu captar a presença de Matilde, mas até que surgiu a oportunidade, o que também nos prova que o bem não luta contra o mal. Exato. Ele favorece condições para que o mal se esclareça e vibratoriamente se desgaste, mas não atua frontalmente para ir contra o mal, não é? E ela ficou lá, nós sabemos, décadas, mais de século, ali aguardando o despertamento daquela consciência encharcada no mal ao longo dos séculos. É porque é a lei da evolução. Ninguém é destinado a fazer o mal ou ficar no mal. Na verdade, é uma escolha nossa. Mas o convite ao bem está presente o tempo todo, em todas as circunstâncias. E quantas encarnações Deus não providenciou ao longo desse tempo todo, para que aqui na matéria nós pudéssemos entender, perceber a necessidade de sair desse campo do mal para começarmos a ir para o bem. Mas é um processo individual. E esse progresso é lento. E hoje nós estamos aqui na humanidade ainda sentindo os efeitos do mal sobre nós. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós não temos que nos escandalizar em relação a isso, mas compreender e continuar a nossa semeadura do bem. Porque os demônios, que aí estão... Entre aspas, né? Eles apenas estão doentes da alma. Eles não compreenderam ainda a lei divina. Eles não conseguem sentir o amor. Mas haverá um momento. Como nós chegamos... Porque todos nós passamos pela fieira do mal. Fases. Todos nós passamos. Não? Mas hoje já entendemos que o bem é o melhor caminho. Então todos vão chegar lá. Mesmo que, aliás, vamos dar um exemplo muito claro aqui, que é o exemplo de Hitler, por exemplo, Sim. que tem muitas pessoas, até mesmo espíritas, que não conseguem conceber que ele receba o perdão divino e consiga um dia ser um espírito do bem. Mas é claro que ele vai ser um espírito do bem, sim, um dia.
Exatamente. Quando? Onde? Bom, isso nós não sabemos. Nem nos compete querer saber isso. Pois é, você veja, nós temos recentemente o caso que está aí comprovado de Alarico, não é isso? Sim, que foi, digamos assim, um demônio, não é isso? Foi exato. um demônio encarnado, não é isso? Que levou a miséria, a morte, a destruição sistematicamente a várias criaturas. E hoje ele é um mentor espiritual, não é isso? Chamado Jesus Gonçalves. Então, fica muito patente, até didaticamente na proximidade assim, da nossa realidade atual, como o mal pode se transformar no bem, ou ele se desgasta, porque, do ponto de vista filosófico, nós dizemos que o mal não tem realidade ontológica, ou seja, em boa linguagem, o mal não se banca a si mesmo. É verdade. Ele se desgasta ao longo do tempo, sobretudo diante da vibração do bem. E por falar nesse mal, aqui o nosso querido codificador Allan Kardec nos fala sobre o mal que nós consideramos sendo as vicissitudes da vida, os sofrimentos, as doenças, as dificuldades, isso tudo resultando de nós mesmos, da imperfeição ou das imperfeições do ser espiritual que nós somos. Exato. Essa é uma outra compreensão que desafia a nossa razão, né? Ah, sem dúvida alguma, porque nós temos uma tendência de colocar externamente o mal. E terceirizarmos. Sim, exatamente, sem olhar para nós. Mas, na verdade, o mal parte de mim. Como eu ainda não me elevei acima da matéria, então, egoísmo, orgulho, enfim, todos esses vícios morais ainda estão comigo. Na verdade, claro, às vezes, sem o querer de fato, mas eu acabo prejudicando alguém, por exemplo, ou defendendo algo que é de cunho muito particular e que trará vantagem apenas para mim, e tudo isso representa um mal. Claro. Claro que nós estamos, e até conversando com uma companheira outro dia, eu falei assim, olha, talvez eu, você e tantos outros, nós não estejamos mais ligados ao mal hediondo. Para nós já é inconcebível, eu nem teria mais coragem de praticar um assassinato ou qualquer coisa a esse nível. Mas nós não podemos nos considerar bons espíritos ainda, porque embora já tenhamos superado isso, mas ainda não superamos o falar mal do outro, fazer uma fofoca, ainda agir de uma certa forma egoística aqui e ali. Cultivar o mal, não é isso? Exato. O ódio, o ressentimento, a cólera, Exato. A ira, isso tudo acaba engendrando, construindo doença para nós, que é uma vicissitude e que decorre aqui das imperfeições do espírito imortal que nós somos. Exatamente. Por isso, então, o grande combate não é contra o mal que ainda persiste na Terra. O grande combate é comigo mesmo. Por isso, o conhece a ti mesmo. Pois é, como ninguém pode combater ou reagir contra ou tentar superar aquilo que não conhece, nós temos a proposta didático-pedagógica de um ser exponencial, Sócrates, que na antiguidade clássica legou esta janela espetacular para a evolução do homem. Homem, conhece-te a ti mesmo, vírgula, e conhecerás o segredo do universo. Exatamente. E nós vamos continuar a estudar para conhecermos os segredos do universo moral, espiritual, intelectual, estudando a doutrina espírita em nosso próximo encontro. Se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Agradecendo muito especialmente a presença e os generosos comentários do nosso querido irmão
amigo e companheiro aqui na Rádio Rio de Janeiro, Marcos Demário, e a vocês, queridos ouvintes, seguidoras e seguidores aqui do nosso programa e da nossa rádio. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.